A gente vai falar de pecuária agora e falar principalmente sobre mercado. E a gente tem percebido, como é natural que ocorra, um começo de ano com uma oferta um pouco mais expressiva de fêmeas. Essas fêmeas, para quem trabalha em fazenda, sabe muito bem que está muito relacionado àquelas fêmeas que não emprenharam durante a estação de monta e começam a ser liberadas, vão ganhando gancho. Mas tem uma oferta no Brasil que vai ficando um pouco maior, o suficiente aparentemente para mexer com o preço de boi. Se isso está ocorrendo ou não, é o assunto de agora. Nós vamos conversar com o Douglas, que participa conosco agora, vai falar um pouco a respeito de mercado de pecuária e falar também como que os dados, os números da pecuária têm se apresentado e formado as cotações. Douglas Coelho está conosco, participa agora do Agricultura BR, aqui no canal do Boi. E, Douglas, temos aí, é natural que tenha uma oferta maior de fêmeas, mas dá para dizer que é este elemento que está segurando o preço de boi em algumas praças, fazendo até ceder o preço da arroba do boi gordo. Tem outros fatores que estão relacionados a consumo interno, consumo doméstico de carne bovina. O que mais que a gente enxerga neste recorte da pecuária brasileira? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano. Olá a todos os amigos do Agricultura BR. É um prazer falar com vocês. Pois é, os dados mostram, sim, abates fortes, mas, por outro lado, o preço também ele tem a sua valia, né? Ele mostra um pouco do comportamento. Em janeiro, o fato da arroba ter ficado aí praticamente no mesmo patamar, ter um ligeiro aumento, aí, quase 3% em relação a dezembro, né, de 2024, mostra que, mesmo com o aumento dos abates, tanto a exportação, né, quanto o mercado doméstico absorveu esse aumento da produção, né? Principalmente o destaque aí quando a gente olha para janeiro de 2025, os Estados Unidos, a gente enviando bastante carne lá num período relativamente curto. Fevereiro a gente tem uma data menor, né, um mês relativamente mais curto, mas a gente vê também os primeiros dias já mostrando um bom ritmo quando a gente olha a média diária exportada. Domesticamente também a gente tem uma melhora do consumo, volta às aulas, a volta dos estudantes também trazendo um mercado relativamente um pouco mais enxuto aí por parte do atacado. Mas quando a gente olha para a oferta, sim, nessa semana, quando a gente compara com as semanas anteriores, as indústrias, né, que estavam pagando preços mais firmes, preços mais altos, já começam a tirar 5, 6, 7 reais dos preços de balcão, né, em comparação com os dias anteriores, e até outras indústrias fora dos negócios, né, que é um caso que a gente não costumava ver nas últimas semanas. Douglas, sobre esse comportamento, como que está a oferta de carne para o mercado atacadista, paulista principalmente, é claro? Como é que está essa oferta em relação a machos castrados, machos inteiros e fêmeas também? Como é que está a precificação nessa categoria para o mercado atacadista? Perfeito. Hoje a gente tem uma referência da carcaça casada aqui em São Paulo na casa de R$ 21,50 até R$ 21,75, em alguns casos. A movimentação de preço tem ficado relativamente mais equilibrada nessa semana. Isso nos indica, né, que tanto a oferta quanto a demanda estão mais alinhadas nesse momento com a volta das aulas. A gente, no final do ano, esperava até uma pressão relativamente maior dos preços da carne, olhando para janeiro e olhando para fevereiro, que são meses no qual a renda disponível da população está mais enxuta, mais apertada. Em janeiro ficou praticamente com poucas oscilações, saiu aí de 22, 22,5 para 21, 20,5 e hoje está trabalhando um pouco mais equilibrado na casa de 21,50, 21,75. Mas vale lembrar também que a gente tem um carnaval, né, que é no início de março. Então, possivelmente, essa virada de mês, de fevereiro para março, com o aumento da renda disponível da população em relação a janeiro, festividades, né, que dão oportunidade para lazer, feriado, a gente pode ter uma sustentação maior aí na porção final desse mês. Douglas, hoje mesmo eu escrevia editoriais a respeito de carne bovina, comparando com os dados econômicos do país. E nesta última segunda-feira, o Banco Central divulgava o seu relatório Focus
que mostra uma fragilidade cada vez maior da economia brasileira. Essa fragilidade ela vai sendo mostrada na deterioração desses fatores, como, por exemplo, o índice de inflação, que é aquela que consome mais a renda da população, o poder de compra, já estimado em 5,58% para encerrar 2025, com uma taxa de juros que deve encerrar o ano a 15%, e só uma relação pela outra já mostra que o remédio é elevar a taxa de juros para tentar segurar o processo inflacionário. Só que não funciona. Toda semana tem aumentado esse indicativo de inflação. E agora começou a reduzir a expectativa de crescimento de PIB. Então, só para ilustrar um pouco, agora está estimado em 2,03, mas só para ilustrar a questão de poder de compra da população em relação não só à carne bovina, mas todos os tipos de carne. Eu te perguntei sobre o atacado, mas para entrar para varejo de carne bovina, que neste momento para o brasileiro, é claro que a primeira quinzena ele tem mais recurso, temos aí volta às aulas que deve trazer uma elevação no consumo interno do Brasil, mas tem uma limitação gritante que é o poder de compra. Esse poder de compra no Brasil, ele é um fator de risco para desenvolvimento não só de pecuária de corte, de consumo de carne bovina, mas também de outros fatores que são ligados aos produtos de agro aqui no país? Sem dúvida, quando a gente olha para a renda disponível da população, o consumo doméstico faz parte da precificação, é uma parte importante da precificação, por mais que as exportações tenham ganhado tração nos últimos anos, em especial para a China. Querendo ou não, o consumo doméstico da dona de casa, do futebol de quarta-feira, de domingo, faz preço. A gente viu nos dados do IPCA, que é a medida oficial de inflação, foram divulgados hoje, O IPCA veio ligeiramente abaixo das expectativas, mas como é uma cesta de ativos, tem alguns componentes. Alimentos trouxeram o IPCA mais forte, ou seja, mostra assim o cenário inflacionário para alimentos, enquanto a energia trouxe um arrefecimento, isso deixou ele um pouco mais equilibrado aí. Mas quando a gente olha para as commodities como um todo, Fabiano, os Estados Unidos ainda continua short em carne, ou seja, a oferta de carne bovina lá deve seguir limitada. Quando a gente olha para o ovo também, tem a questão do ovo que está em alta, Não só essas commodities, mas cacau, café, outras commodities também têm alguma pressão inflacionária. O ponto é essa questão da gente subir os juros, até quanto que vai ser esse remédio, vai ser eficiente para curar a doença, Quando a gente olha em retração do PIB, como você colocou, a subida de juros, em tese, tende a reduzir a atividade econômica e aumenta a poupança, O empresário não vai investir tanto na atividade, ele vai poupar um pouco mais. Mas o ponto é que existem alguns ativos, algumas commodities, ou até mesmo alguns serviços que não têm uma relação direta com esse aumento da taxa de juros. A gente tem no bovino a questão climática, a prova disso foi 2024. Em 2024 a gente teve um ano muito, muito, muito seco, que trouxe aquele pico da arroba a partir de agosto, setembro, quando a gente entrou mais a fundo dentro da entre-safra, mesmo com preços dos grãos comportados, a arroba saiu de setembro para até dezembro aí numa esticada de R$40, R$50, Ou seja, o componente clima para as commodities também tem um ponto de atenção. Por mais que a gente suba a taxa de juros, muitas das vezes o ciclo daquela commodity ou o clima daquele ano vai interferir nesses preços. E a questão do serviço também em relação a serviços ligados a produtos importados, produtos dolarizados, Talvez essa taxa de juros não seja tão contundente quando a gente olha para esses ativos em específicos. Então, a gente tem essa questão climática, essa questão de ciclo, e também a gente tem uma volatilidade natural, Essa noite entrou as tarifas dos Estados Unidos em relação a hard commodities, quando a gente olha para ferro, alumínio e aço, então tudo isso deve adicionar volatilidade para os preços quando a gente olha em 2025. Muitos dos gestores aqui do país também estão tirando um pouco o pé dessa questão de previsibilidade, uma vez que a sinalização tem sido uma e os fatores têm sido outros.
Douglas, para encerrarmos rapidamente, você citou a questão da taxação de aço, de alumínio em 25%. Não é só o Brasil, né? Todos os países que vendem esse tipo de produto para os norte-americanos foram taxados. Aqui no país nós temos um cenário e que falei isso lembrando da Argentina, que tem 62% das suas exportações de aço para os norte-americanos. Lá pesa muito. Aqui no Brasil já não pesa tudo isso, né, esse aço, né, emprestando aí um pouco de anedota, né, para essa expressão, mas a questão que eu coloco é o seguinte: os norte-americanos, né, quando você falou dos ovos, né, que estão mais caros lá, os norte-americanos têm um rebanho muito limitado, né, é o menor desde a década de 40, desde quando o Departamento de Agricultura norte-americano começou a fazer esse levantamento. Você acredita que há algum risco em curto e médio prazo de uma suspensão ou uma tarifação, eu diria? Porque a carne brasileira já é tarifada, né? A cota que não tem tributação é muito pequena frente ao volume, mas aumentar essa tarifação frente à carne bovina brasileira, sabendo que eles não têm carne, não têm nem ovo, né, nesse momento, os norte-americanos, e que isso prejudicaria a própria população, você acha que Trump faria tal coisa? Bom, quando a gente fala do Trump, essa questão de imprevisibilidade vem à tona, sem dúvida. Mas dado que eles estão numa situação do ciclo pecuário, né, praticamente o inverso daqui, no qual o rebanho está reduzido, no qual a proteína como um todo, não só a bovina, mas como você colocou, o ovo, o frango também, está um pouco mais limitado, eu acho algo mais difícil nesse momento, mas não deixa de ser um risco, né? Mas toda vez que a gente olha também o mandato dele no passado, né, em relação agora, né, o que a gente pode esperar, sim, já está acontecendo, né, essa questão da guerra comercial. Na guerra comercial não só, a gente viu a questão da tarifação do aço e do alumínio, mas as soft commodities, quando a gente olha para milho, soja, boi gordo, tendem a ter uma cama de sustentação. E pensando que a gente tem os Estados Unidos, que está um pouco mais enfraquecido na produção, Argentina e Uruguai, que tem um produto de qualidade, mas não tem um preço atrativo, né? A Austrália tem uma ótima taxa de desfrute, mas não tem regularidade na oferta, né? E que a gente aqui, como os próprios dados dos abates mostraram, a gente está em pleno funcionamento, né, com uma carne ainda bem competitiva e com uma oferta disponível. Eu acho que a gente está numa situação privilegiada quando a gente olha para o mercado global de carne bovina, né? Acho que o segundo semestre pode ser bem interessante para o Brasil.